"Eu não posso viver nessa vida sem você", implorou o milionário diante de todos. Ninguém imaginava o motivo secreto por trás das lágrimas dele. A cobertura cintilava, refletindo o firmamento que um homem em sua posição raramente notava. Ricardo Alencar. O nome ecoava com o peso de impérios à força de quem tudo compra. Mas naquela noite, em meio ao silêncio imposto por sua riqueza, um grito escapou cru e desesperado. "Não posso viver nessa vida sem você." A súplica rasgou o ar rarefeito, um eco chocante que silenciou os sussurros complacentes. Quem ousaria habitar um coração tão blindado? E por que, de repente, o homem que possuía o mundo implorava por algo que o dinheiro jamais poderia adquirir? O que essa ausência era capaz de fazer com quem acreditava ter tudo? A luz fria do amanhecer filtrava pelas janelas imponentes da mansão Alencar, pintando com tons pálidos a opulência que Ricardo Alencar, de 55 anos, havia construído. Um império erguido sobre bases de concreto e aço, sustentado por uma mente afiada e uma vontade implacável. Ricardo, alto e magro, com cabelos grisalhos impecavelmente penteados e um olhar penetrante que raramente demonstrava fraqueza, era a personificação do sucesso. Sua voz grave e controlada, habituada a dar ordens e a ser obedecida, ecoava nos corredores silenciosos, um prenúncio da tempestade que se formava em seu interior. Naquele dia, porém, a armadura de controle e autoridade parecia ter rachaduras perigosas. Victor Almeida, de 48 anos, seu fiel chefe de segurança, observava a cena com a habitual cautela. Forte, de estatura média e com um semblante sério que a cicatriz discreta na testa não conseguia suavizar, Victor era um homem de poucas palavras e observações aguçadas. Seus ternos discretos e sua lealdade inquestionável o tornavam um pilar de confiança no universo de Ricardo. Ele notou a inquietude incomum no comportamento do patrão, um distúrbio na rotina calculada que definia a vida em Alencar. "Senhor Alencar", Victor chamou suavemente, entrando no imenso escritório onde Ricardo encarava a cidade que se estendia abaixo, um tapete cintilante de luzes ainda fracas. O aroma sutil de café pairava no ar, mas o magnata parecia alheio a tudo. "Seus compromissos de hoje", Ricardo interrompeu, a voz embargada por uma emoção que Victor jamais ouvira. "Compromissos, Victor? O que são compromissos quando a única coisa que importa se foi?" Ele se virou, e pela primeira vez, Victor vislumbrou um abismo de desespero nos olhos que geralmente refletiam apenas poder. "Senhor, não entendo. O que aconteceu?" Victor deu um passo à frente, a preocupação substituindo a habitual compostura. Foi então que, para o espanto de Victor, Ricardo Alencar, o homem que controlava um império financeiro, que tomava decisões que moldavam mercados e moviam bilhões, proferiu as palavras que ecoariam como um trovão inesperado em seu mundo de calculismo e aparências. "Eu não posso viver nessa vida sem você." A declaração pairou no ar pesado do escritório, como uma bomba silenciosa. Victor, um homem treinado para reagir a qualquer ameaça, ficou paralisado. Sem quem, senhor?" Ricardo balançou a cabeça, as mãos cobrindo o rosto por um instante fugaz. "Você não entenderia. Ninguém entenderia." Ele se afastou da janela, andando de um lado para o outro com uma agitação que desmentia sua figura sempre imponente. Essa vida de luxo, de poder, de tudo o que eu pensei que me faria feliz, é vazia. Um deserto sem a única flor que o tornava habitável. "Senhor, por favor, se acalme. Precisamos saber o que está acontecendo." A voz de Victor era firme, mas agora carregada de uma urgência que ele raramente precisava empregar. Ele sabia que algo profundo havia abalado a fundação daquele homem. "Acalmar?" Ricardo riu, um som seco e sem alegria. "Como me acalmar quando a única razão para respirar, para existir, se tornou um fantasma? Uma lembrança que me assombra a cada passo." A notícia se espalhou como um incêndio controlado, mas devastador, pelos círculos mais íntimos de Ricardo. Helena Costa, de 40 anos, alta, esguia, e com um sorriso irônico que escondia uma mente calculista, ouviu o burburinho na galeria de arte vívida durante um evento de lançamento de uma nova coleção. Helena, com seus cabelos loiros curtos e elegantes e feições finas, era conhecida por sua ambição e por sua capacidade de navegar pelas águas traiçoeiras da alta sociedade com uma discrição calculada.
Ela sabia que aquele sussurro sobre a vulnerabilidade de Ricardo não era algo a ser ignorado. Pelo contrário, era uma oportunidade que ela não podia deixar passar. Não posso viver nessa vida sem você, ecoava nas conversas sussurradas, a fragilidade de um titã chocando o senso comum. Quem seria essa pessoa capaz de desmantelar a fortaleza de Ricardo Alencar? As especulações eram selvagens. Seria uma amante secreta? Um filho bastardo? Um parceiro de negócios traidor? A elite, acostumada a ver Ricardo como uma rocha inabalável, estava em polvorosa. Naquela tarde, Ricardo convocou uma reunião no escritório central Alencar, um arranha-céu moderno e tecnológico que parecia desafiar as leis da gravidade. As salas de reunião suntuosas, com suas vistas panorâmicas da cidade, eram normalmente palcos de decisões de negócios frias e calculistas. Hoje, porém, o clima era de tensão palpável. Presentes estavam Victor, Helena e outros membros de confiança da Alencar Corporation. Eu os reuni aqui, começou Ricardo, a voz ainda grave, mas com um tom de urgência que antes não possuía, porque preciso de sua ajuda. Algo aconteceu, algo que me tirou do eixo, algo que me fez perceber que tudo o que construí tem menos valor do que um único momento com ela. Helena ergueu uma sobrancelha perfeitamente arqueada. Ela? Repetiu com um tom de curiosidade mal disfarçada. Ricardo, você está sendo deveras dramático. Quem é essa ela que o abalou a tal ponto? Ricardo ignorou a ironia. Não importa quem ela é para vocês. O que importa é o que ela representa para mim. E eu não posso perdê-la. Ele olhou para Victor. Victor, você tem acesso a tudo. Descubra quem anda me rondando, quem sabe meus planos antes mesmo de eu os concretizar. Senhor, começou Victor. Há meses temos um arquivo criptografado em nossos sistemas com informações confidenciais sobre as fusões e aquisições em andamento. Este arquivo foi recentemente acessado sem autorização. Acredito que o intruso pode ter sido alertado para algo que não deveria saber. Helena deu um sorriso fino. Um arquivo criptografado? Interessante. E quem teria o conhecimento técnico para acessar algo assim e a motivação para fazê-lo? Sua pergunta pairou no ar, uma flecha lançada com precisão cirúrgica. Não sei, admitiu Ricardo. Mas essa pessoa, ela é tudo. Eu a amo, Helena. E se eu a perder, eu não sei o que serei capaz de fazer. A palavra amo pairou no ar, um choque para todos os presentes. Ricardo Alencar, o homem implacável, o negociador sem escrúpulos, amava alguém? A revelação era mais chocante do que a própria súplica. Enquanto a investigação interna avançava, um pequeno café aconchegante, o Cantinho, tornou-se um refúgio improvável. Sofia Drummond, de 32 anos, média estatura, com cabelos castanhos ondulados e olhos expressivos e gentis, preparava um expresso com a delicadeza de uma artista. Ela vestia-se de forma elegante e prática, um contraste com o glamour ostensivo do mundo de Ricardo. Sensível, inteligente, empática e resiliente, Sofia era uma força silenciosa em um mundo barulhento. Em sua bolsa, um diário com capa de couro desgastada guardava as anotações de seus pensamentos e sentimentos mais íntimos, o registro de um amor improvável e arriscado. A data 12 de outubro de 2010 marcou o início de algo que nenhum deles poderia prever. Ricardo, em uma de suas raras viagens a exposições de arte em Nova York, havia se deparado com Sofia, que trabalhava em uma pequena galeria de arte no Soho. A conexão fora instantânea, uma faísca que acendeu um fogo que se tornou um segredo guardado a 7 chaves. Em 18 de março de 2015, o presente de Ricardo para Sofia fora um relógio de bolso antigo, uma herança familiar. Cada tique é um lembrete do tempo que temos juntos, Sofia, ele lhe dissera, a voz rouca de emoção. E que eu quero passar cada segundo ao seu lado. O relógio, guardado agora no diário de Sofia, era um símbolo de um amor que desafiava as convenções e as barreiras de classe. A vida dupla de Sofia, porém, tinha seus riscos. O cartão de visita da Galeria Vívida, onde ela agora trabalhava, era mais do que uma ferramenta de networking. Era um disfarce para os encontros discretos com Ricardo, momentos roubados da rotina implacável do magnata. Enquanto isso, no escritório central Alencar, Victor rastreava os acessos ao arquivo criptografado.
As pistas apontavam para um padrão incomum de atividade concentrado em um período específico. Ele cruzou essa informação com a agenda de Ricardo e descobriu que os picos de atividade coincidiam com as datas em que Ricardo havia estado ausente, presumivelmente com Sofia. Ricardo sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Minha rede? Isso é impossível. Quem teria acesso a ela? Helena, ao saber das investigações de Victor, usou sua influência para obter acesso aos registros de segurança da mansão Alencar. Ela observou as filmagens dos últimos meses, procurando por rostos desconhecidos, por atividades suspeitas, e então ela viu Ricardo em momentos raros e descontraídos, com uma mulher de sorriso gentil e olhar doce. Viu a forma como ele a olhava, uma adoração que ela nunca tinha visto nele. A verdade começou a se formar em sua mente, uma hipótese perigosa. Em 1 de janeiro de 2023, durante uma festa suntuosa na mansão Alencar, Ricardo havia anunciado, para surpresa geral, que renunciaria a algumas de suas responsabilidades corporativas para se dedicar a projetos mais pessoais. Na época, Helena havia interpretado isso como um sinal de cansaço. Agora, com as novas informações, ela via um padrão. Helena decidiu confrontar Ricardo. Encontrou-o em seu escritório, a mesma sala onde ele havia proferido aquelas palavras chocantes. Ricardo, Helena começou, a voz calma, mas carregada de uma ameaça velada. Eu sei quem é ela. Ricardo se virou, o olhar fixo nela, apreensivo. E quem é ela, Helena? Sofia Drummond, a curadora da Galeria Vívida. Eu a vi nos registros de segurança. Eu vi como você a olha. E, francamente, Ricardo, ela não tem o calibre para estar ao seu lado. Ela é uma distração, uma fragilidade que está arruinando você. As palavras de Helena atingiram Ricardo como um golpe. Ele caminhou lentamente até sua mesa, os punhos cerrados. Você não sabe do que está falando. Sofia é a única coisa real na minha vida. Real? Helena riu, um som cínico. Ricardo, você é um bilionário. Sua vida é feita de aparências e poder. E essa mulher, por mais que você a idealize, representa uma vulnerabilidade perigosa. Algo que pode ser explorado. Explorado como? Ricardo perguntou, a voz tensa. Alguém acessou o arquivo criptografado, Helena disse, aproximando-se dele. Alguém que sabia o que procurar. E se essa pessoa for ligada a Sofia, ou pior, se Sofia estiver envolvida, você tem um problema muito maior do que pensa. O estômago de Ricardo apertou. Ele sabia do arquivo criptografado. Victor havia mencionado que os acessos pareciam direcionados a informações sobre as novas linhas de investimento em energias renováveis, um projeto que ele mantinha em sigilo absoluto. Ele nunca teria pensado em Sofia, nunca a associaria a algo tão calculista. Mas a dúvida, uma vez plantada, começava a germinar. Decidido a descobrir a verdade, Ricardo marcou um encontro com Sofia no café O Cantinho, um local que ambos frequentavam para escapar da vigilância constante. Ele precisava ouvir dela, precisava ver em seus olhos se havia alguma sombra de traição. Sofia chegou pontualmente, o sorriso familiar iluminando seu rosto ao vê-lo. No entanto, ela percebeu algo diferente nele, uma inquietação, uma sombra de dúvida em seu olhar. Ricardo, você está bem? Ela perguntou, sentando-se à mesa. Ricardo a encarou. Sofia, preciso te perguntar algo. Você tem conhecimento técnico em informática? Algo que vá além do usual? Sofia franziu a testa, confusa. Não, por quê? Tenho usado meus conhecimentos em arte, em curadoria, não em tecnologia avançada. E você tem sido sondada por alguém ultimamente? Alguém interessado em meus negócios, em meus projetos secretos? O olhar de Sofia se tornou sério. Ricardo, você está me assustando. O que está acontecendo? Alguém acessou um arquivo confidencial em meus sistemas, um arquivo sobre energias renováveis, e as pistas apontam para um padrão que coincide com nossos encontros. Precisamos saber se você está em perigo, ou se alguém está tentando nos manipular. O rosto de Sofia empalideceu. Ela pegou sua bolsa e tirou o diário. Ricardo, eu guardo tudo aqui. Nossas conversas, nossos momentos. E você me deu este relógio, ela mostrou o relógio de bolso antigo. Eu jamais trairia você. Jamais. Mas houve algo. Algo. Ricardo se inclinou para a frente, o coração batendo forte. Um homem.
Ele se aproximou de mim há alguns meses. Dizia ser um colecionador de arte, interessado em minha opinião sobre novas tendências. Ele me fez perguntas sobre você, sobre seus investimentos, sobre seus planos. Eu achava que era apenas interesse, mas ele me ofereceu dinheiro para obter informações. Dinheiro? A voz de Ricardo soou áspera. E você o quê? Eu recusei, Ricardo. Claramente. Eu nunca aceitaria nada que pudesse te prejudicar. Sofia segurava o diário com firmeza, as mãos tremendo. Ele disse que se eu não o ajudasse, ele faria isso de outra forma. E me ameaçou. Disse que sabia sobre nós. O mundo de Ricardo desabou. A ameaça, o arquivo, a confissão de Sofia. Helena estava certa. Havia uma teia de intriga se formando ao redor deles, e Sofia, involuntariamente, estava no centro dela. Quem era ele? Ricardo perguntou, a voz quase um sussurro. Eu não sei o nome dele. Ele era discreto, mas ele mencionou um nome que ele disse ser importante. O arquivista. O arquivista. Um nome que não constava em nenhuma lista de contatos de Ricardo. Um nome que evocava uma figura sombria, manipuladora. Naquele momento, a porta do café O Cantinho se abriu, revelando a figura imponente de Helena, acompanhada por 2 homens de terno escuro. Ricardo, disse Helena, um sorriso triunfante brincando em seus lábios. Parece que você se aproximou da verdade, mas a verdade às vezes é mais complicada do que pensamos. Victor entrou logo atrás dela, o semblante grave. Senhor Alencar, descobrimos quem é o arquivista. É um ex-funcionário seu, demitido há anos por desvio de informações. Ele se especializou em hackear sistemas corporativos e vender dados confidenciais para a concorrência. E ele tem um ressentimento profundo contra você. A tensão na sala era palpável. Sofia olhou de Ricardo para Helena, confusa e assustada. Ricardo sentiu o peso da manipulação, do jogo perigoso em que estava envolvido. Ele te usou, Sofia, Ricardo disse, olhando para ela com uma mistura de alívio e dor. Ele a manipulou para chegar até mim. Eu sinto muito, Ricardo. Sofia sussurrou, as lágrimas começando a rolar por seu rosto. Eu não sabia. Eu sei que não sabia. Ricardo a interrompeu, a voz suavizando. Mas agora sabemos. E vamos lidar com isso. Helena deu um passo à frente. Ricardo, eu posso resolver isso. Com minhas conexões, posso garantir que ele seja silenciado para sempre. E você pode voltar ao que é. O homem poderoso que todos conhecem. Ricardo olhou para Helena, depois para Sofia e finalmente para Victor. O choque de sua súplica inicial ainda ecoava em sua mente. Não posso viver nessa vida sem você, ele havia dito. E agora ele percebia o quão verdadeira essa declaração era. A ostentação, o poder, tudo isso se tornava insignificante sem a presença de Sofia. Não, Helena, Ricardo disse, a voz firme, mas calma. Você não entende. Sem Sofia, ela não tem sentido. Eu não quero mais essa vida de aparências. Eu quero a vida que eu posso ter com ela. Se isso significa renunciar a tudo, então assim seja. Helena o encarou, incrédula. Você está louco? Talvez eu estivesse louco por muito tempo, Ricardo respondeu, pegando a mão de Sofia. Louco pelo poder, louco pelo dinheiro. Mas Sofia me mostrou a verdadeira riqueza, o amor, a conexão. E eu não abrirei mão disso. Victor observou a cena, um leve aceno de aprovação em seu rosto. Ele sempre soube que por trás da fachada de Ricardo havia um homem com um coração capaz de amar profundamente. A confrontação final não foi com um vilão, mas com a própria natureza de Ricardo Alencar. Ele escolheu o amor em vez do império, a fragilidade humana em vez da força calculista. A notícia da renúncia de Ricardo Alencar a seus cargos mais importantes e sua decisão de se afastar dos negócios para se dedicar a projetos filantrópicos e, acima de tudo, a sua vida pessoal com Sofia Drummond, abalou o mundo financeiro. Mas para Ricardo, naquele momento, o choque inicial de sua declaração de amor desesperado havia se transformado em uma clareza reconfortante. Ele não podia viver naquela vida sem ela. E agora, finalmente, ele estava construindo uma vida onde eles pudessem viver juntos nela. A mansão imponente, o escritório de luxo,
Tudo isso cedeu lugar à promessa de uma felicidade mais genuína, construída sobre a base inestimável de um amor que desafiou o poder, a ganância e os segredos que quase os separaram para sempre. Ele havia implorado, e o mundo, para sua própria surpresa, o havia ouvido. E naquele instante, ele percebeu que o verdadeiro tesouro não estava em seu cofre, mas nos olhos gentis de Sofia. A mansão Alencar, imponente e silenciosa, refletia a fortuna de Ricardo. Seus jardins exuberantes e a piscina infinita pareciam competir com a vastidão do céu que se estendia além. No entanto, naquele ambiente de opulência, uma solidão profunda pairava. Ricardo, figura imponente com seus cabelos grisalhos impecavelmente penteados e um olhar penetrante, sentia o peso de seu império sobre os ombros. Sua voz, antes um trovão em qualquer sala de reuniões, agora parecia embargada pela angústia. Victor, seu leal chefe de segurança, observava a agitação incomum do patrão. A cicatriz discreta em sua testa parecia acentuar a seriedade em seu semblante. Senhor Alencar, Victor chamou, sua voz um murmúrio baixo na imensidão do escritório. Seus compromissos de hoje. Ricardo o interrompeu, o tom embargado por uma emoção que Victor raramente presenciava. Compromissos, Victor? O que são compromissos quando a única coisa que importa se foi? Ele se virou, o olhar perdido em um abismo de desespero. Eu não posso viver nessa vida sem você. A declaração pairou no ar um choque para Victor. Sem quem, senhor? Ricardo balançou a cabeça, as mãos cobrindo o rosto por um breve instante. Você não entenderia. Ninguém entenderia. Ele vagava pela sala, a agitação desmentindo sua figura outrora imperturbável. Essa vida de luxo, de poder, é vazia. Um deserto sem a única flor que o tornava habitável. Senhor, por favor, se acalme. Precisamos saber o que está acontecendo. A voz de Victor, geralmente calma, carregava agora uma urgência palpável. Ele percebeu que algo profundo havia abalado a fundação de Ricardo. Acalmar? Ricardo riu, um som seco e desprovido de alegria. Como me acalmar quando a única razão para respirar, para existir, se tornou um fantasma? A notícia se espalhou rapidamente. Helena, alta e esguia, com seus cabelos loiros, curtos e elegantes e um sorriso irônico, ouviu os sussurros na galeria de arte vívida. Ela, com sua mente calculista e ambição aguçada, sabia que a vulnerabilidade de Ricardo era uma oportunidade a ser explorada. A fragilidade de um titã chocava o senso comum. Quem seria a figura misteriosa capaz de desmantelar a fortaleza de Ricardo? Ricardo convocou uma reunião no escritório central Alencar. O ambiente, normalmente palco de frias decisões de negócios, estava impregnado de tensão. Victor, Helena e outros colaboradores próximos estavam presentes. Eu os reuni aqui, começou Ricardo, a voz carregada de urgência. Porque preciso de sua ajuda. Algo aconteceu que me fez perceber que tudo o que construí tem menos valor do que um único momento com ela. Helena ergueu uma sobrancelha. Ela? Repetiu com curiosidade mal disfarçada. Ricardo, você está sendo deveras dramático. Quem é essa ela que o abalou a tal ponto? Ricardo ignorou a ironia. Não importa quem ela é para vocês. O que importa é o que ela representa para mim. E eu não posso perdê-la. Ele olhou para Victor. Victor, você tem acesso a tudo. Descubra quem anda me rondando. Quem sabe meus planos. Senhor, começou Victor. Há meses temos um arquivo criptografado em nossos sistemas, com informações confidenciais. Este arquivo foi recentemente acessado sem autorização. Acredito que o intruso pode ter sido alertado para algo que não deveria saber. Helena deu um sorriso fino. Um arquivo criptografado? Interessante. E quem teria o conhecimento técnico para acessar algo assim e a motivação para fazê-lo? Não sei, admitiu Ricardo. Mas essa pessoa, ela é tudo. Eu a amo, Helena. E se eu a perder, eu não sei o que serei capaz de fazer. A palavra amo pairou no ar. Um choque para todos. Ricardo Alencar, o homem implacável, amava alguém? A revelação era mais chocante do que a própria súplica. Enquanto a investigação avançava, o café ao cantinho, aconchegante e discreto, tornou-se um refúgio. Sofia, de 32 anos, com cabelos castanhos ondulados e olhos gentis, preparava um expresso com delicadeza.
Ela se vestia de forma elegante e prática, um contraste com o glamour do mundo de Ricardo. Sensível, inteligente e resiliente, Sofia era uma força silenciosa. Em sua bolsa, um diário guardava suas anotações, o registro de um amor improvável e arriscado. A data 12 de outubro de 2010 marcou o início de tudo. Ricardo, em Nova York, conheceu Sofia em uma pequena galeria de arte. A conexão foi instantânea. Em 18 de março de 2015, Ricardo presenteou Sofia com um relógio de bolso antigo, uma herança familiar. Cada tique é um lembrete do tempo que temos juntos, ele lhe dissera. O relógio guardado no diário de Sofia era um símbolo de um amor que desafiava convenções. O cartão de visita da Galeria Vívida, onde Sofia trabalhava, era um disfarce para os encontros secretos com Ricardo. Victor rastreava os acessos ao arquivo criptografado. As pistas apontavam para um padrão de atividade incomum, coincidindo com os períodos em que Ricardo esteve ausente, presumivelmente com Sofia. Ricardo sentiu um arrepio. Minha rede? Isso é impossível. Helena, ao saber das investigações, usou sua influência para obter os registros de segurança da mansão Alencar. Ela observou as filmagens. Viu Ricardo em momentos raros e descontraídos com uma mulher de sorriso gentil. Viu como ele a olhava, uma adoração que ela nunca presenciara. A verdade começou a se formar em sua mente, uma hipótese perigosa. Em 1 de janeiro de 2023, Ricardo havia anunciado que renunciaria a algumas responsabilidades corporativas para se dedicar a projetos pessoais. Na época, Helena interpretou como cansaço. Agora, via um padrão. Helena decidiu confrontar Ricardo. Encontrou-o em seu escritório. Ricardo, Helena começou, a voz calma, mas carregada de ameaça. Eu sei quem é ela. Ricardo se virou, apreensivo. E quem é ela, Helena? Sofia Drummond, a curadora da Galeria Vívida. Eu a vi nos registros de segurança. Eu vi como você a olha. E francamente, Ricardo, ela não tem o calibre para estar ao seu lado. Ela é uma distração, uma fragilidade que está arruinando você. As palavras atingiram Ricardo como um golpe. Você não sabe do que está falando. Sofia é a única coisa real na minha vida. Real? Helena riu, cínica. Ricardo, você é um bilionário. Sua vida é feita de aparências, e essa mulher representa uma vulnerabilidade perigosa. Algo que pode ser explorado. Explorado como? Ricardo perguntou. Alguém acessou o arquivo criptografado, Helena disse, aproximando-se dele. Alguém que sabia o que procurar. E se essa pessoa for ligada a Sofia, ou pior, se Sofia estiver envolvida, você tem um problema muito maior do que pensa. O estômago de Ricardo apertou. Ele sabia do arquivo. Victor mencionara que os acessos pareciam direcionados a informações sobre novas linhas de investimento em energias renováveis, um projeto mantido em sigilo absoluto. Ele nunca teria pensado em Sofia, mas a dúvida, uma vez plantada, começava a germinar. Decidido a descobrir a verdade, Ricardo marcou um encontro com Sofia no café O Cantinho. Ele precisava ouvir dela, ver em seus olhos se havia alguma sombra de traição. Sofia chegou, o sorriso familiar iluminando seu rosto. No entanto, ela percebeu algo diferente nele. Uma inquietação, uma sombra de dúvida. Ricardo, você está bem? Ela perguntou. Ricardo a encarou. Sofia, preciso te perguntar algo. Você tem conhecimento técnico em informática? Sofia franziu a testa. Não, por quê? E você tem sido sondada por alguém ultimamente? Alguém interessado em meus negócios? Em meus projetos secretos? O olhar de Sofia tornou-se sério. Ricardo, você está me assustando. O que está acontecendo? Alguém acessou um arquivo confidencial em meus sistemas, sobre energias renováveis. As pistas apontam para um padrão que coincide com nossos encontros. Precisamos saber se você está em perigo ou se alguém está tentando nos manipular. O rosto de Sofia empalideceu. Ela pegou sua bolsa e tirou o diário. Ricardo, eu guardo tudo aqui. E você me deu este relógio. Ela mostrou o relógio de bolso antigo. Eu jamais trairia você. Jamais. Mas houve algo. Algo? Ricardo se inclinou para a frente, o coração batendo forte. Um homem. Ele se aproximou de mim há alguns meses. Dizia ser um colecionador de arte. Me fez perguntas sobre você, sobre seus investimentos.
Mas ele me ofereceu dinheiro, para obter informações. Dinheiro? A voz de Ricardo soou áspera. E você o quê? Eu recusei, Ricardo. Claramente. Eu nunca aceitaria nada que pudesse te prejudicar. Sofia segurava o diário com firmeza, as mãos tremendo. Ele disse que se eu não o ajudasse, ele faria isso de outra forma. E me ameaçou. Disse que sabia sobre nós. O mundo de Ricardo desabou. A ameaça, o arquivo, a confissão de Sofia. Helena estava certa. Havia uma teia de intriga se formando ao redor deles. Quem era ele? Ricardo perguntou. A voz quase um sussurro. Eu não sei o nome dele. Ele era discreto. Mas ele mencionou um nome. Um nome que ele disse ser importante. O arquivista. O arquivista. Um nome que não constava em nenhuma lista de contatos de Ricardo. Naquele momento, a porta do café O Cantinho se abriu, revelando Helena, acompanhada por 2 homens de terno escuro. Ricardo, disse Helena, um sorriso triunfante brincando em seus lábios. Parece que você se aproximou da verdade. Mas a verdade às vezes é mais complicada do que pensamos. Victor entrou logo atrás dela, o semblante grave. Senhor Alencar, descobrimos quem é o arquivista. É um ex-funcionário seu, demitido há anos por desvio de informações. Ele se especializou em hackear sistemas corporativos e vender dados confidenciais para a concorrência. E ele tem um ressentimento profundo contra você. A tensão na sala era palpável. Sofia olhou de Ricardo para Helena confusa e assustada. Ricardo sentiu o peso da manipulação. Ele te usou, Sofia, Ricardo disse, olhando para ela com uma mistura de alívio e dor. Ele a manipulou para chegar até mim. Eu sinto muito, Ricardo, Sofia sussurrou, as lágrimas começando a rolar por seu rosto. Eu não sabia. Eu sei que não sabia. Ricardo a interrompeu, a voz suavizando. Mas agora sabemos. E vamos lidar com isso. Helena deu um passo à frente. Ricardo, eu posso resolver isso. Com minhas conexões posso garantir que ele seja silenciado para sempre. E você pode voltar ao que é, o homem poderoso que todos conhecem. Ricardo olhou para Helena, depois para Sofia e finalmente para Victor. O choque de sua súplica inicial ainda ecoava em sua mente. Não posso viver nessa vida sem você. E agora ele percebia o quão verdadeira essa declaração era. A ostentação, o poder, tudo isso se tornava insignificante sem a presença de Sofia. Não, Helena, Ricardo disse a voz firme, mas calma. Você não entende. Sem Sofia, ela não tem sentido. Eu não quero mais essa vida de aparências. Eu quero a vida que eu posso ter com ela. Se isso significa renunciar a tudo, então assim seja. Helena o encarou incrédula. Você está louco? Talvez eu estivesse louco por muito tempo, Ricardo respondeu, pegando a mão de Sofia. Louco pelo poder, louco pelo dinheiro. Mas Sofia me mostrou a verdadeira riqueza, o amor, a conexão. E eu não abrirei mão disso. Victor observou a cena, um leve aceno de aprovação em seu rosto. Ele sempre soube que por trás da fachada de Ricardo havia um homem com um coração capaz de amar profundamente. A confrontação final não foi com um vilão, mas com a própria natureza de Ricardo. Ele escolheu o amor em vez do império, a fragilidade humana em vez da força calculista. A notícia da renúncia de Ricardo a seus cargos mais importantes e sua decisão de se afastar dos negócios para se dedicar a projetos filantrópicos e, acima de tudo, a sua vida pessoal com Sofia, abalou o mundo financeiro. Mas para Ricardo, o choque inicial de sua declaração de amor desesperado havia se transformado em uma clareza reconfortante. Ele não podia viver naquela vida sem ela. E agora, finalmente, ele estava construindo uma vida onde eles pudessem viver juntos. A mansão imponente, o escritório de luxo, tudo cedeu lugar à promessa de uma felicidade mais genuína, construída sobre a base inestimável de um amor que desafiou o poder, a ganância e os segredos que quase os separaram para sempre. Ele havia implorado, e o mundo, para sua própria surpresa, o havia ouvido. E naquele instante, ele percebeu que o verdadeiro tesouro não estava em seu cofre, mas nos olhos gentis de Sofia. Ricardo, o homem implacável, amava alguém? Sofia. Ricardo, figura imponente com seus cabelos grisalhos impecavelmente penteados e um olhar penetrante,
sentia o peso de seu império sobre os ombros. Sua voz, antes um trovão em qualquer sala de reuniões, agora parecia embargada pela angústia. Victor, seu leal chefe de segurança, observava a agitação incomum do patrão. A cicatriz discreta em sua testa parecia acentuar a seriedade em seu semblante. Senhor Alencar, Victor chamou, sua voz um murmúrio baixo na imensidão do escritório. Seus compromissos de hoje? Ricardo o interrompeu, o tom embargado por uma emoção que Victor raramente presenciava. Compromissos, Victor? O que são compromissos quando a única coisa que importa se foi? Ele se virou, o olhar perdido em um abismo de desespero. Eu não posso viver nessa vida sem você. A declaração pairou no ar. Um choque para Victor. Sem quem, senhor? Ricardo balançou a cabeça, as mãos cobrindo o rosto por um breve instante. Você não entenderia. Ninguém entenderia. Ele vagava pela sala, a agitação desmentindo sua figura outrora imperturbável. Essa vida de luxo, de poder é vazia. Um deserto sem a única flor que o tornava habitável. Senhor, por favor, se acalme. Precisamos saber o que está acontecendo. A voz de Victor, geralmente calma, carregava agora uma urgência palpável. Ele percebeu que algo profundo havia abalado a fundação de Ricardo. Acalmar? Ricardo riu, um som seco e desprovido de alegria. Como me acalmar quando a única razão para respirar, para existir, se tornou um fantasma? A notícia se espalhou rapidamente. Helena, alta e esguia, com seus cabelos loiros curtos e elegantes e um sorriso irônico, ouviu os sussurros na galeria de arte vívida. Ela, com sua mente calculista e ambição aguçada, sabia que a vulnerabilidade de Ricardo era uma oportunidade a ser explorada. A fragilidade de um titã chocava o senso comum. Quem seria a figura misteriosa capaz de desmantelar a fortaleza de Ricardo? Ricardo convocou uma reunião no escritório central Alencar. O ambiente, normalmente palco de frias decisões de negócios, estava impregnado de tensão. Victor, Helena e outros colaboradores próximos estavam presentes. Eu os reuni aqui, começou Ricardo, a voz carregada de urgência, porque preciso de sua ajuda. Algo aconteceu que me fez perceber que tudo o que construí tem menos valor do que um único momento com ela. Helena ergueu uma sobrancelha. Ela? Repetiu com curiosidade mal disfarçada. Ricardo, você está sendo deveras dramático. Quem é essa ela que o abalou a tal ponto? Ricardo ignorou a ironia. Não importa quem ela é para vocês. O que importa é o que ela representa para mim. E eu não posso perdê-la. Ele olhou para Victor. Victor, você tem acesso a tudo. Descubra quem anda me rondando, quem sabe meus planos. Senhor, começou Victor, há meses temos um arquivo criptografado em nossos sistemas com informações confidenciais. Este arquivo foi recentemente acessado sem autorização. Acredito que o intruso pode ter sido alertado para algo que não deveria saber. Helena deu um sorriso fino. Um arquivo criptografado? Interessante. E quem teria o conhecimento técnico para acessar algo assim e a motivação para fazê-lo? Não sei, admitiu Ricardo. Mas essa pessoa, ela é tudo. Eu a amo, Helena. E se eu a perder, eu não sei o que serei capaz de fazer. A palavra amo pairou no ar. Um choque para todos. Ricardo, o homem implacável, amava alguém? A revelação era mais chocante do que a própria súplica. Enquanto a investigação avançava, o café, o cantinho, aconchegante e discreto, tornou-se um refúgio. Sofia, com cabelos castanhos ondulados e olhos gentis, preparava um expresso com delicadeza. Ela se vestia de forma elegante e prática, um contraste com o glamour do mundo de Ricardo. Sensível, inteligente e resiliente, Sofia era uma força silenciosa. Em sua bolsa, um diário guardava suas anotações. O registro de um amor improvável e arriscado. A data 12 de outubro de 2010 marcou o início de tudo. Ricardo, em Nova York, conheceu Sofia em uma pequena galeria de arte. A conexão foi instantânea. Em 18 de março de 2015, Ricardo presenteou Sofia com um relógio de bolso antigo, uma herança familiar. Cada tique é um lembrete do tempo que temos juntos, ele lhe dissera. O relógio guardado no diário de Sofia era um símbolo de um amor que desafiava convenções. O cartão de visita da Galeria Vívida, onde Sofia trabalhava,
Era um disfarce para os encontros secretos com Ricardo. Victor rastreava os acessos ao arquivo criptografado. As pistas apontavam para um padrão de atividade incomum, coincidindo com os períodos em que Ricardo esteve ausente, presumivelmente com Sofia. Ricardo sentiu um arrepio. Minha rede? Isso é impossível. Helena, ao saber das investigações, usou sua influência para obter os registros de segurança da mansão Alencar. Ela observou as filmagens. Viu Ricardo, em momentos raros e descontraídos, com uma mulher de sorriso gentil. Viu como ele a olhava, uma adoração que ela nunca presenciara. A verdade começou a se formar em sua mente, uma hipótese perigosa. Em 1 de janeiro de 2023, Ricardo havia anunciado que renunciaria a algumas responsabilidades corporativas para se dedicar a projetos pessoais. Na época, Helena interpretou como cansaço. Agora havia um padrão. Helena decidiu confrontar Ricardo. Encontrou-o em seu escritório. Ricardo, Helena começou, a voz calma, mas carregada de ameaça. Eu sei quem é ela. Ricardo se virou, apreensivo. E quem é ela, Helena? Sofia, a curadora da Galeria Vívida. Eu a vi nos registros de segurança. Eu vi como você a olha. E francamente, Ricardo, ela não tem o calibre para estar ao seu lado. Ela é uma distração, uma fragilidade que está arruinando você. As palavras atingiram Ricardo como um golpe. Você não sabe do que está falando. Sofia é a única coisa real na minha vida. Real? Helena riu, cínica. Ricardo, você é um bilionário. Sua vida é feita de aparências. E essa mulher representa uma vulnerabilidade perigosa. Algo que pode ser explorado. Explorado como? Ricardo perguntou. Alguém acessou o arquivo criptografado, Helena disse, aproximando-se dele. Alguém que sabia o que procurar. E se essa pessoa for ligada a Sofia, ou pior, se Sofia estiver envolvida, você tem um problema muito maior do que pensa. O estômago de Ricardo apertou. Ele sabia do arquivo. Victor mencionara que os acessos pareciam direcionados a informações sobre novas linhas de investimento em energias renováveis, um projeto mantido em sigilo absoluto. Ele nunca teria pensado em Sofia, mas a dúvida, uma vez plantada, começava a germinar. Decidido a descobrir a verdade, Ricardo marcou um encontro com Sofia no Café O Cantinho. Ele precisava ouvir dela, ver em seus olhos se havia alguma sombra de traição. Sofia chegou, o sorriso familiar iluminando seu rosto. No entanto, ela percebeu algo diferente nele. Uma inquietação, uma sombra de dúvida. Ricardo, você está bem? Ela perguntou. Ricardo a encarou. Sofia, preciso te perguntar algo. Você tem conhecimento técnico em informática? Sofia franziu a testa. Não, por quê? E você tem sido sondada por alguém ultimamente? Alguém interessado em meus negócios? Em meus projetos secretos? O olhar de Sofia tornou-se sério. Ricardo, você está me assustando. O que está acontecendo? Alguém acessou um arquivo confidencial em meus sistemas, sobre energias renováveis. As pistas apontam para um padrão que coincide com nossos encontros. Precisamos saber se você está em perigo ou se alguém está tentando nos manipular. O rosto de Sofia empalideceu. Ela pegou sua bolsa e tirou o diário. Ricardo, eu guardo tudo aqui. E você me deu este relógio, ela mostrou o relógio de bolso antigo. Eu jamais trairia você. Jamais. Mas houve algo. Algo? Ricardo se inclinou para a frente, o coração batendo forte. Um homem. Ele se aproximou de mim há alguns meses. Dizia ser um colecionador de arte. Me fez perguntas sobre você, sobre seus investimentos, mas ele me ofereceu dinheiro para obter informações. Dinheiro? A voz de Ricardo soou áspera. E você o quê? Eu recusei, Ricardo, claramente. Eu nunca aceitaria nada que pudesse te prejudicar. Sofia segurava o diário com firmeza, as mãos tremendo. Ele disse que se eu não o ajudasse, ele faria isso de outra forma. E me ameaçou. Disse que sabia sobre nós. O mundo de Ricardo desabou. A ameaça, o arquivo, a confissão de Sofia. Helena estava certa. Havia uma teia de intriga se formando ao redor deles. Quem era ele? Ricardo perguntou, a voz quase um sussurro. Eu não sei o nome dele. Ele era discreto, mas ele mencionou um nome que ele disse ser importante. O arquivista. Um nome que não constava em nenhuma lista de contatos de Ricardo.
Naquele momento, a porta do café O Cantinho se abriu, revelando Helena, acompanhada por 2 homens de terno escuro. Ricardo, disse Helena, um sorriso triunfante brincando em seus lábios. Parece que você se aproximou da verdade. Mas a verdade, às vezes, é mais complicada do que pensamos. Victor entrou logo atrás dela, o semblante grave. Senhor Alencar, descobrimos quem é o arquivista. É um ex-funcionário seu, demitido há anos por desvio de informações. Ele se especializou em hackear sistemas corporativos e vender dados confidenciais para a concorrência. E ele tem um ressentimento profundo contra você. A tensão na sala era palpável. Sofia olhou de Ricardo para Helena, confusa e assustada. Ricardo sentiu o peso da manipulação. Ele te usou, Sofia, Ricardo disse, olhando para ela com uma mistura de alívio e dor. Ele a manipulou para chegar até mim. Eu sinto muito, Ricardo. Sofia sussurrou, as lágrimas começando a rolar por seu rosto. Eu não sabia. Eu sei que não sabia. Ricardo a interrompeu, a voz suavizando. Mas agora sabemos. E vamos lidar com isso. Helena deu um passo à frente. Ricardo, eu posso resolver isso. Com minhas conexões, posso garantir que ele seja silenciado para sempre. E você pode voltar ao que é. O homem poderoso que todos conhecem. Ricardo olhou para Helena, depois para Sofia e finalmente para Victor. O choque de sua súplica inicial ainda ecoava em sua mente. Não posso viver nessa vida sem você. E agora, ele percebia o quão verdadeira essa declaração era. A ostentação, o poder, tudo isso se tornava insignificante sem a presença de Sofia. Não, Helena, Ricardo disse, a voz firme, mas calma. Você não entende. Sem Sofia, ela não tem sentido. Eu não quero mais essa vida de aparências. Eu quero a vida que eu posso ter com ela. Se isso significa renunciar a tudo, então assim seja. Helena o encarou, incrédula. Você está louco? Talvez eu estivesse louco por muito tempo, Ricardo respondeu, pegando a mão de Sofia. Louco pelo poder, louco pelo dinheiro. Mas Sofia me mostrou a verdadeira riqueza, o amor, a conexão. E eu não abrirei mão disso. Victor observou a cena, um leve aceno de aprovação em seu rosto. Ele sempre soube que por trás da fachada de Ricardo havia um homem com um coração capaz de amar profundamente. A confrontação final não foi com um vilão, mas com a própria natureza de Ricardo. Ele escolheu o amor em vez do império, a fragilidade humana em vez da força calculista. A notícia da renúncia de Ricardo a seus cargos mais importantes e sua decisão de se afastar dos negócios para se dedicar a projetos filantrópicos e, acima de tudo, a sua vida pessoal com Sofia, abalou o mundo financeiro. Mas para Ricardo, o choque inicial de sua declaração de amor desesperado havia se transformado em uma clareza reconfortante. Ele não podia viver naquela vida sem ela, e agora, finalmente, ele estava construindo uma vida onde eles pudessem viver juntos. A mansão imponente, o escritório de luxo, tudo cedeu lugar à promessa de uma felicidade mais genuína, construída sobre a base inestimável de um amor que desafiou o poder, a ganância e os segredos que quase os separaram para sempre. Ele havia implorado, e o mundo, para sua própria surpresa, o havia ouvido. E naquele instante, ele percebeu que o verdadeiro tesouro não estava em seu cofre, mas nos olhos gentis de Sofia. O burburinho na galeria vívida era quase palpável. Helena, com um sorriso enigmático que mal disfarçava sua aguçada observação, escutava as fofocas se espalharem como fogo. O magnata Ricardo, o homem que parecia controlar o mundo financeiro com um mero aceno de cabeça, estava abalado. A notícia de sua declaração, "Não posso viver nessa vida sem você", reverberava entre os círculos de poder como um trovão inesperado. Para Helena, conhecida por sua astúcia e visão estratégica, a fragilidade de Ricardo era uma oportunidade de ouro. Ela sempre soube que por trás da armadura de aço do bilionário havia uma vulnerabilidade. E agora, essa vulnerabilidade se manifestava de forma escancarada. Quem seria a mulher capaz de desestabilizar um império? A reunião convocada no escritório central Alencar era carregada de uma tensão quase palpável. O espaço, um monumento à arquitetura moderna e ao poder corporativo, parecia menor diante da angústia que emanava de Ricardo. Victor, com sua lealdade inabalável e o semblante sério, juntamente com Helena,
e outros rostos familiares do mundo de Ricardo aguardavam. Ricardo, com a voz embargada por uma emoção que raramente permitia transparecer, iniciou. Eu os chamei aqui porque preciso de sua ajuda. Algo aconteceu que me fez perceber que tudo o que construí, toda essa fortuna, tem menos valor do que um único momento com... Helena, com sua típica ironia, ergueu uma sobrancelha. Ela? Ricardo, você está sendo quase melodramático. Ricardo ignorou a provocação, o olhar fixo em um ponto distante. Ele se voltou para Victor. Victor, com sua voz controlada, respondeu. Senhor, há meses temos um arquivo criptografado em nossos sistemas com informações confidenciais. Helena interveio. O brilho calculista em seus olhos se intensificando. Não sei, admitiu Ricardo, a angústia evidente em sua voz. A palavra amo pairou no ar, uma bomba de efeito retardado. Ricardo, o implacável, o calculista, amava. A revelação era mais chocante do que sua própria súplica desesperada. Aquele homem, cujas decisões moldavam economias inteiras, era agora um homem apaixonado, vulnerável. Enquanto a investigação seguia seus rumos, em um canto pitoresco da cidade, o café O Cantinho exalava um aroma convidativo de café fresco e aconchego. Sofia, com seus cabelos castanhos ondulados e um sorriso que transmitia gentileza, preparava um expresso com a delicadeza de quem domina a arte. Sua vestimenta, elegante e prática, contrastava com o ambiente luxuoso que Ricardo frequentava. Sensível, inteligente e com uma resiliência que a vida lhe ensinara, Sofia era a personificação da serenidade em meio ao caos. Em sua bolsa, guardava um diário, um santuário para seus pensamentos e sentimentos, um registro de um amor improvável e agora perigoso. O 12 de outubro de 2010 marcou o início de um capítulo inusitado. Ricardo, em meio à agitação de Nova York, encontrou Sofia em uma pequena galeria de arte. A conexão foi instantânea, um encontro de almas que transcendia o material. Em 18 de março de 2015, um marco em seu relacionamento, Ricardo presenteou Sofia com um relógio de bolso antigo, uma herança familiar carregada de história. Cada tique é um lembrete do tempo que temos juntos, ele lhe dissera, e Sofia guardava o objeto precioso como um tesouro. O relógio, agora parte de suas memórias, juntamente com o cartão de visita da Galeria Vívida, um disfarce para seus encontros secretos, era um símbolo de um amor que desafiava as barreiras sociais e as expectativas. Victor, incansável em sua missão, rastreava os acessos ao arquivo criptografado. As pistas eram tênues, mas apontavam para um padrão de atividade incomum. Os acessos coincidiam com os períodos em que Ricardo esteve ausente, presumivelmente em momentos íntimos com Sofia. Um arrepio gelado percorreu a espinha de Ricardo. A desconfiança começava a corroer a base de sua certeza. Helena, com sua perspicácia aguçada, não perdeu tempo. Usando sua influência, obteve os registros de segurança da mansão Alencar. As filmagens revelaram o que ela já suspeitava. Ricardo, em momentos de rara descontração, compartilhando sorrisos e olhares cúmplices com uma mulher de sorriso gentil. A adoração em seus olhos era inegável, uma devoção que Helena nunca presenciara. A verdade, uma peça perigosa e intrigante, começava a se formar em sua mente calculista. O 01 de janeiro de 2023. Ricardo havia anunciado uma reestruturação de suas responsabilidades corporativas, uma decisão que, na época, Helena interpretara como um sinal de cansaço. Agora, via um padrão alarmante. Algo maior estava em jogo. Determinada a desvendar o mistério, Helena decidiu confrontar Ricardo. Encontrou em seu escritório a imponente sala de reuniões, agora palco de uma revelação pessoal. Ricardo, Helena começou, sua voz calma, mas com um tom de ameaça velada. Ricardo se virou apreensivo, o olhar interrogador. As palavras de Helena atingiram Ricardo como um golpe certeiro. Real? Helena riu, um riso frio e cínico. Explorado como? Ricardo perguntou, um pressentimento sombrio se instalando em seu peito. Alguém acessou o arquivo criptografado, Helena disse, aproximando-se dele, seus olhos fixos nos dele. O estômago de Ricardo se apertou. Victor mencionara que os acessos
eram direcionados a informações sobre novas linhas de investimento em energias renováveis, um projeto mantido em sigilo absoluto. Jamais passara por sua cabeça que Sofia pudesse estar envolvida. Mas a dúvida, uma semente perigosa, havia sido plantada. Decidido a confrontar a verdade, Ricardo marcou um encontro com Sofia no café O Cantinho. Era ali, em meio à simplicidade acolhedora do lugar, que ele esperava encontrar as respostas. Ele precisava ver em seus olhos se havia alguma sombra de traição. Sofia chegou, seu sorriso familiar iluminando o ambiente. No entanto, ela percebeu uma mudança em Ricardo, uma inquietação, uma sombra de dúvida pairando em seu olhar. "Ricardo, você está bem?" Ela perguntou, a preocupação genuína em sua voz. Ricardo a encarou, a angústia transbordando. Sofia franziu a testa confusa. O olhar de Sofia tornou-se sério, um véu de preocupação cobrindo seus olhos gentis. Ela pegou sua bolsa, as mãos tremendo levemente, e tirou o diário. "E você me deu este relógio." Ela mostrou o relógio de bolso antigo, um símbolo de seu amor e confiança. Algo. Ricardo se inclinou para a frente, o coração batendo acelerado no peito. "Dinheiro." A voz de Ricardo soou áspera, um fio de raiva começando a emergir. Sofia segurava o diário com firmeza, as mãos ainda trêmulas. Havia uma teia de intriga se formando ao redor deles, uma conspiração que ameaçava destruir tudo o que ele construíra, e o mais importante, tudo o que ele sentia. Quem era ele? Ricardo perguntou. A voz quase um sussurro, o medo misturado à fúria. Um nome desconhecido, mas que carregava um peso de ameaça. Naquele instante, a porta do café O Cantinho se abriu com um leve estrondo, revelando Helena, acompanhada por 2 homens de terno escuro, imponentes e silenciosos. "Ricardo", disse Helena, um sorriso triunfante brincando em seus lábios finos. Vítor entrou logo atrás dela, o semblante grave, mas com um leve traço de alívio. Sofia olhou de Ricardo para Helena, seus olhos expressando uma mistura de confusão e medo. Ricardo sentiu o peso da manipulação, o desespero de ter sido usado. "Eu sinto muito, Ricardo", Sofia sussurrou, as lágrimas começando a rolar por seu rosto, a dor da traição, mesmo que não intencional, evidente. "Eu sei que não sabia", Ricardo a interrompeu, a voz suavizando, o amor sobrepondo-se à raiva. Helena deu um passo à frente, a ambição brilhando em seus olhos. Ricardo olhou para Helena, depois para Sofia, cujos olhos transmitiam uma súplica silenciosa por seu amor e confiança, e finalmente para Victor. O choque de sua súplica inicial, "Não posso viver nessa vida sem você", ainda ecoava em sua mente. A ostentação, o poder, tudo isso se tornava insignificante, vazio, sem a presença de Sofia. "Não, Helena", Ricardo disse, a voz firme, mas calma, um tom de convicção inabalável. Helena o encarou, a descrença estampada em seu rosto. "Talvez eu estivesse louco por muito tempo", Ricardo respondeu, pegando a mão de Sofia, apertando-a com carinho. Ele viu a verdade na declaração de Ricardo, a entrega genuína a um sentimento que transcendia qualquer negócio. A confrontação final não foi com um vilão de capa e espada, mas com a própria natureza de Ricardo. E agora, finalmente, ele estava construindo uma vida onde eles pudessem viver juntos, de forma autêntica e plena. E naquele instante, ele percebeu que o verdadeiro tesouro não estava em seu cofre, mas nos olhos gentis de Sofia, um amor que valia mais do que todo o ouro do mundo. Gostou do vídeo? Deixe seu like e se inscreva para não perder nada.